Salve, salve galerinha! Bem-vindo para mais uma aula de História e dando continuidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre as revoltas que vinham acontecendo na América Espanhola por volta do século XVIII. Vamos lá? E obviamente que em cada região essa colonização ela foi se dando de uma forma específica. Por exemplo, nos Andes, essa subordinação dos indígenas elas eram associadas a uma aliança entre os espanhóis e os líderes das tribos, os curacas. Então, esses chefes indígenas, eles faziam acordos com os espanhóis, obrigavam os indígenas a fazerem a mita, a encomenda, e em troca, esses líderes recebiam tributos ou benefícios. Então, por exemplo, nos Andes, havia essa troca de interesses, essa aliança entre espanhóis e os curacas. Em 1780, um curaca da região dos Andes, José Gabriel Nogueira, ele se autoproclama descendente de Tupac Amaru. Tupac Amaru foi um grande líder religioso inca que lutou bravamente contra os espanhóis no século XVI. Então, ele dizia que tinha essa herança, ele era descendente de Tupac Amaru, e ele começa a liderar uma revolta contra a dominação metropolitana. Ele começa a ver essa dominação espanhola nas suas terras, com seu povo, como uma coisa muito nociva. Ele começa a se mobilizar para lutar contra isso. Ele vai ter forte influência, porque ele estudou fora, de algumas ideias iluministas. Então, quando ele traz essas ideias para a colônia, e começa a pregar essas ideias de liberdade, de luta contra a dominação absolutista, ele vai absorver, obviamente, a elite crioula, que lutava contra esse excesso de dominação, de controle, de autoritarismo metropolitano. Então, aos pouquinhos, ele consegue apoio de parte da elite, né, a elite crioula. Ele vai, obviamente, conseguir mobilizar os indígenas e, aos poucos, também os trabalhadores livres, os mestiços e até os escravos. Então, em pouco tempo, esse líder ele começa a mobilizar toda uma sociedade colonial contra a sua metrópole. O problema é que, aos poucos, essas suas ideias muito radicais contra a dominação metropolitana, contra o trabalho, contra a sociedade, pela liberdade, ela vai começar a trazer medo para alguma das pessoas que o apoiavam, principalmente os crioulos, que não queriam abrir mão das suas riquezas, das suas posses, dos seus escravos, do trabalho, e alguns curacas, que não queriam perder os seus privilégios. Então ele começa, aos poucos, a perder o apoio de uma forte parte da sociedade, que tinha dinheiro e que conseguia se mobilizar. E as tropas metropolitanas começam a persegui-lo para tentar acabar com essa revolta. E, infelizmente, ele vai acabar preso e executado. No dia 15 de maio de 1781, ele foi executado em praça pública, em Cusco, para que todos pudessem assistir. Ele foi executado e esquartejado, né? Ele foi dividido, seu corpo, e espalhado por várias regiões. E não apenas ele. A sua esposa, que também o auxiliou nessas revoltas, e seus filhos tiveram o mesmo destino, né? Executados, esquartejados. Isso era feito por quê? Não só por uma questão de crueldade. Quando a coroa espanhola ela fazia esses castigos físicos públicos e como uma exibição, como um espetáculo, ela tentava transformar isso num exemplo. Mostrar para toda aquela sociedade que se alguém se rebelasse, se alguém fosse contra os seus interesses, aquele seria o seu destino. Então era muito comum, durante esses períodos de revoltas, que os presos fossem executados publicamente. Então, galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses breves resumos. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até as próximas aulas.